Olá, pessoal, bom dia! Bom dia para quem tá chegando, ainda vai chegar aqui no meu canal do YouTube. Bom dia para você que tá chegando aqui também no Instagram. Que alegria estar aqui com vocês para mais uma semana juntos, mais uma live, esse tal respeito, mais um encontro, mais uma possibilidade da gente dialogar, da gente pensar juntos, da gente olhar, né, para as nossas crenças, para as nossas percepções sobre a criança, sobre o nosso relacionamento com elas. É uma alegria estar aqui com vocês, começando essa semana mais uma vez. Quem está chegando aqui pela primeira vez, me dá um oi. Já tô vendo nomes e fotos aí conhecidas de gente que vem acompanhando essas lives e muito feliz com a confiança de cada um de vocês no meu trabalho. Espero que a gente siga de mãos dadas aqui ainda por muito tempo. E quero saber de vocês o que tá pegando aí, o que tá mais desafiador nesse momento. Vou compartilhar com vocês também a minha escolha do tema para hoje. Ontem eu abri a caixinha de perguntas no meu stories no Instagram e escolhi uma das respostas para me guiar no tema aqui hoje. Mas eu quero ouvir vocês também, porque pode ser que tenham coisas em comum ou que a gente possa explorar um pouco mais o tema a partir também do que vocês estão trazendo aqui ao vivo. Aproveitem para compartilhar essa live com outras pessoas. Então aperta nesse botãozinho aí que é de compartilhar aí no Instagram, compartilha aqui também pelo YouTube, chama outras pessoas que possam se interessar para ver essa live, tá bom? Queria aproveitar também, deixa eu fazer isso aqui agora, só colocar um título aqui na live do Instagram. Quem tá no YouTube vai ver minha imagem um pouquinho ruim, mas é 1 segundo só, é só pra eu colocar aqui. Apertei sem querer pra ir. Enquanto isso, vocês vão me contando aí o que tá pegando. E eu já vou contar pra vocês o tema que eu escolhi hoje, que uma seguidora compartilhou comigo quando eu abri a caixinha de perguntas. Ela falou: Mari, você pode falar mais? Queria entender o que acontece quando a criança muda repentinamente de comportamento, né? Então, como que é isso, a mudança repentina de comportamento? Como que vocês sentem isso? Como que é isso para vocês? Compartilhem aí comigo. Se vocês vivem isso, o que isso traz de preocupação para vocês? Vamos conversar sobre esse tema hoje aqui na nossa live. Eu costumo falar, assim, eu não sei a idade, né, dessa criança que a mãe que me mandou essa mensagem perguntando sobre a mudança repentina de comportamento. Eu não sei exatamente a idade dessa criança, mas tem algo que é muito importante a gente saber e se dar conta, que é: todos nós vamos lidar com mudanças repentinas, independente da idade da criança. Cada fase de desenvolvimento que a criança vive, o adolescente, né, pede uma mudança no comportamento, né? Coisas que acontecem internamente com a gente provocam uma mudança no nosso comportamento. Se a gente for parar para pensar um pouquinho, nós adultos também, a gente tem mudanças repentinas de comportamento, não é mesmo? Então, assim, às vezes um dia você dormiu mal, outro dia você tá muito mais cansada, alguém te falou alguma coisa que você ficou muito chateada, alguém que fez alguma coisa que te magoou. Será que a gente continua com o mesmo comportamento?
ou as nossas emoções, as nossas fases, né, as coisas que a gente vive mudam o nosso comportamento. O que vocês acham sobre isso? Falem aí comigo. Olha só, tô até aqui pensando, né? Nós mulheres, a gente fala que a gente é muito cíclica, né? Porque durante um mês, aí durante o nosso ciclo menstrual, a gente tem diferentes fases, né? Assim como a lua. Então, a natureza também tem mudanças repentinas, né, de comportamento. Olha que interessante a gente pensar sobre isso, o quanto é natural que você não seja sempre a mesma pessoa, que você não acorde todos os dias do mesmo jeito, que você não reaja a situações todos os dias do mesmo jeito. E por que isso é uma verdade para nós adultos? Por que a gente entende essa ciclicidade do adulto, da mulher, né? Do homem, inclusive, porque o homem também tem isso, né? Da natureza, toda essa instabilidade, né? Por que a gente compreende isso no adulto, na natureza, né? No homem e na mulher, nas diversas esferas, mas a gente não compreende isso nas crianças. Isso nos assusta, né? Então, quando a gente pensa numa criança que acorda hoje diferente do que ela estava ontem, reagindo de uma forma diferente, respondendo de uma forma diferente, falando de uma forma diferente, se comportando de uma forma diferente, isso nos assusta, isso nos deixa angustiados, isso nos deixa preocupados, né? Como é que vocês se sentem quando percebem, né, que os filhos de vocês de repente acordaram diferente naquele dia, estão com um comportamento inesperado, com uma mudança repentina? Como que vocês se sentem sobre isso, né? Eu já passei por isso muitas vezes aqui, claro, né? E me sinto sim angustiada, às vezes preocupada, e a primeira sensação que eu acho que eu acesso é: o que será que aconteceu, né? Então tendo a ficar um pouco preocupada, tentando entender, né, o que aconteceu, e tentando entender se tem alguma coisa ali por trás daquela mudança, né, daquela mudança repentina. A Rafa tá falando aqui, infelizmente as crianças sempre foram desconsideradas, seres diferentes que viram normal quando fazem 18 anos. Exatamente isso, né? Então até virar adulto, tudo que acontece com a criança, com o adolescente, pode ser um problema, né? Falta de educação, mau comportamento, e depois que vira adulto, tudo tá perdoado, né? Tudo tá sendo considerado como um comportamento normal, né? Então, isso a gente precisa considerar ao a gente olhar, né, para uma mudança de comportamento. Entender primeiro o que a gente sente com isso, né? E por que eu acho que a gente sente angústia, medo, preocupação? Porque a gente fica sem controle. Quando a criança muda o comportamento dela, a gente perde o controle. O falso controle que a gente acha que a gente estava tendo até ali, né? Então a criança tinha um padrão de sono, ela dormia de um jeito. Aí de repente ela mudou aquele padrão, ela te mostra uma outra necessidade, ela passa a acordar mais vezes, ou passa até acordar menos vezes, mas ou ela começa a chorar num determinado horário da madrugada. Isso nos assusta. Meu Deus, estou perdendo o controle, estava tudo bem, né? Só que antes a gente não tinha o controle também, mas a nossa falsa sensação de que tinha um controle, né, deixa a gente mais reativo a essa mudança de comportamento. E aí, ao invés da gente focar na necessidade por trás desse comportamento, quais são os sinais que a criança está me dando, por que ela mudou de comportamento, para que eu possa ajudar essa criança, eu quero saber, quero ter uma resposta
do porquê que ela mudou, o que aconteceu, o que eu faço para ela voltar naquele comportamento antes, né? Sendo que às vezes isso não é possível, porque essas mudanças de comportamento, elas também estão muito atreladas ao desenvolvimento. Então, vocês com certeza, né, quem já estudou sobre salto de desenvolvimento, por exemplo, numa criança pequena, sabe que a criança às vezes ela está aprendendo tanta coisa cognitivamente, né, de linguagem, mesmo no nível emocional, que às vezes ela passa alguns dias, né, do mês mais difícil, né? Ela fica um pouco mais desafiadora. E aí quando a gente assusta, aquele comportamento mais desafiador passa e a gente vê a criança que acabou de conquistar uma mudança importante, né, no desenvolvimento motor, uma mudança importante no desenvolvimento cognitivo, na linguagem, e a gente se surpreende. O cérebro dela estava trabalhando aquele tempo todo para colocar para fora, para externalizar esse novo aprendizado, essa nova conquista, e isso mudou o comportamento da criança, né? Então, toda mudança repentina de comportamento, ela tem alguma coisa por trás. O nosso maior desafio é vencer a nossa necessidade de controle e aceitar a mudança, aceitar que as coisas vão mudar, que as crianças como nós são cíclicas, tem fases, tem momentos, né? E aceitar que a gente precisa fazer um ato de observação, que a gente precisa olhar para a criança para entender o que está acontecendo com ela, por que ela está agindo desse jeito. Será que é alguma coisa que passa por ela, passa pelo desenvolvimento dela? Ela está numa fase de maior crescimento, né? Físico? Ela está aprendendo novas habilidades emocionais? Ela está aprendendo novas habilidades linguísticas? Aconteceu alguma mudança na vida dela? Ela mudou de casa? Mudou de cidade? Aconteceu alguma coisa no relacionamento dos pais? Né? Alguém da família ficou doente? Alguém está hospitalizado? Essa criança foi para uma viagem diferente, né? A rotina da criança mudou. Ela entrou na escola. A escola parou, né? O melhor amiguinho dessa criança mudou de cidade, né? É preciso a gente fazer uma espécie de investigação. É como se a gente se colocasse num lugar de detetive, né? Para tentar identificar o que está causando aquela mudança repentina, né? O que é que está impactando no comportamento da criança, né? Será que ela está sentindo esses dias que eu estou trabalhando mais? Isso eu percebo aqui na minha casa. Provavelmente vocês percebem aí na casa de vocês também, né? Os dias em que eu fico mais tempo no escritório são os dias que os comportamentos desafiadores aparecem com mais frequência. Por quê? E às vezes estava tudo bem, começou amanhã, tá tudo bem, né? Mas tinha uma expectativa ali, né, do meu filho de ficar mais tempo com a mamãe, né? De sair um pouco lá fora, de fazer tal brincadeira, né? Não sei, a gente não sabe exatamente o que se passa pela cabeça deles, mas a gente tem, como educadores, né, como adultos de referência, total possibilidade e responsabilidade de fazer esse ato de investigação, de trabalhar o nosso olhar para identificar. Por que é importante a gente identificar, né? Porque quando a gente identifica, a gente consegue buscar atender aquela necessidade que veio, né, que está sendo disfarçada pelo comportamento, e com isso ajudar a criança a se estabilizar um pouco mais, né? Sempre vai ser possível a gente atender as necessidades da criança? Às vezes não, né?
tem dias que a gente não consegue estar totalmente disponível, seja pelas demandas, seja pelas nossas necessidades emocionais, né? Tem coisas que você não consegue mudar, né? Então, por exemplo, quando a gente mudou de cidade, a gente veio de Belo Horizonte para Florianópolis, foi muito perceptível os primeiros dias, as 2 primeiras semanas, uma mudança de comportamento, uma mudança repentina no Matias, né? Muito perceptível. Às vezes é óbvio pra gente, às vezes a gente consegue conectar uma coisa com a outra, né? Às vezes a gente consegue conectar, porque, por exemplo, né? Então tá, acabei de mudar de cidade, eu já fico atenta a essa mudança, né? Já fico atenta a uma possível mudança da criança. Às vezes vai ser mais difícil pra gente, né? E às vezes o comportamento da criança vai vir como uma avalanche pra gente. Porque por mais, eu lembro que quando a gente fez essa mudança pra cá, eu sabia que poderia haver uma mudança repentina de comportamento, porque a gente tinha mudado a rotina, tinha mudado a casa, a gente tinha feito uma viagem longa de 3 dias de carro, a gente não estaria mais perto das pessoas que ele estava acostumado a ver com mais frequência, né? Então, claro, eu sabia que poderia ter. Só que, olha só que interessante, me veio isso aqui agora. O fato de eu ter conversado com ele, ter dito pra ele, né, que a gente ia fazer essa mudança, que isso ia acontecer, ter dado um amparo emocional antes, me fez talvez achar que ele ia se adaptar melhor, né? E às vezes a gente cria essas expectativas, né? Então eu vou conversar com muito respeito, eu vou ser muito gentil, eu vou avisar antes, eu vou dar todo o apoio. Maravilha, é isso que a gente precisa fazer mesmo. Só que isso não nos garante que a criança vai reagir exatamente como a gente está esperando. A mesma coisa, a gente falou semana passada aqui sobre a chegada, né, de uma outra criança em casa. Então, às vezes, você fala, né, anuncia para a criança que ela vai receber um irmão, uma irmã, você prepara aquele ambiente, você envolve a criança, você explica, você mostra fotos, você está agindo ali super respeitosamente com a criança. E aí, quando esse momento de mudança acontece e a criança reage da maneira como você não esperava, você se frustra. E você acha que aquela conversa toda que você teve, aquele cuidado que você teve, né, não valeu a pena, não foi bom, não funcionou. Porque a nossa ideia de funcionar está sempre conectada a ser do jeito que a gente espera que seja. Então, se fugir um pouquinho da minha expectativa, se fugir um pouquinho da forma como eu criei, como eu idealizei na minha mente, né? Aí aquilo já mexe com a gente. Quer ver uma coisa que mexeu comigo nesse processo que eu tô contando pra vocês, da mudança, né, pra cá, e que eu não esperava, que eu talvez não contasse que haveria uma mudança? A gente vinha num processo de redução gradual das mamadas, a gente vinha já vinha bem estabilizado numa nova rotina de mamadas, que partiu, né, do meu desejo de sair da livre demanda, e eu esperava que quando a gente chegasse aqui, mesmo a gente estando num ambiente novo, tendo feito todas essas mudanças, o fato de conseguir manter uma mínima rotina diária manteria também aquela mudança que já estava bem estabilizada ali em relação ao processo, né, das mamadas. E não foi o que aconteceu. Não foi, porque óbvio, mas não tinha passado pela minha cabeça, mas é óbvio que não ia acontecer. Depois que a gente passa pela situação é que a gente enxerga, né? Porque
na amamentação, né, no nosso processo ali do mamar, estava a segurança, né, o aconchego, a certeza, né, de que podemos mudar de cidade, podemos mudar de casa, podemos ficar mais distante da nossa família, né, mas a mamãe tá aqui, a mamãe não vai sair de perto de mim. Então é claro que ia ter uma influência, né, onde é uma das referências mais importantes para a criança, que é nesse lugar do seio, né? Então, assim, eu não tinha, eu fui muito prática, né, nesse pensamento. Não, tá tudo bem, vamos manter aqui. Trouxe o varal das fotos que eu usava lá em BH para trabalhar com ele os momentos que ia ter, as mamadas e tudo mais. E não funcionou. Eu tive que dar um passo para trás nisso. Esperar alguns dias, sentir. E foi incrível porque eu lembro, né? Eu lembro muito de me sentir muito frustrada com com esses passos para trás. Porque eu tinha trabalhado muito internamente e com ele também, né? Essa mudança da livre demanda para algumas mamadas, né? E eu lembro muito do João, meu marido, falando assim, olha, tá tudo bem, você não vai perder o que você conquistou até aqui, né? Eu entendo que você tá frustrada porque realmente é um processo que você já conquistou, mas você não vai perder. Você vai dar alguns passos para trás, alguns dias, algumas semanas, e depois eu tenho certeza que vocês vão conseguir voltar para esse lugar. Porque eu tô contando isso para vocês porque eu já estava no momento em que eu não queria voltar para livre demanda. Eu não dava conta mais de voltar para livre demanda. Então, pensar que eu teria que dar esse passo para trás, para livre demanda de novo, para mim, mexeu muito comigo. Porque eu já tinha chegado no meu limite com a livre demanda, percebe? Então, às vezes, a mudança de comportamento da criança mexe muito com a gente porque ela esbarra em limites nossos, né? Então, não foi fácil, mas eu tive que lidar com isso, né? Eu tive que lidar com isso e deixar a coisa fluir um pouco, sentir mais o processo de segurança dele. E aí olha que interessante, é engraçado que depois de um tempo, né, a gente contando as situações, a gente mesmo vai percebendo algumas coisas que lá na época a gente não percebia. Não preparei nada disso que eu tô falando aqui com vocês, tá? Até porque eu quase nunca preparo o que eu vou falar. Vem muito intuitivo, assim, né? A conversa que eu vou estabelecendo com vocês aqui vem muito dessa escolha de uma pergunta que foi deixada na caixinha de perguntas, do que eu tô vivendo nesse momento, do que às vezes vocês perguntam, né? E a gente vai construindo aqui juntos. Mas aí foi nesse momento, então, que eu dei esses passos para trás e aceitei que eu não tinha como ter o controle daquela situação naquele momento e que a nossa mudança estava assim, por mais respeitosa que ela tivesse sendo, por mais bem conduzida que ela tivesse sendo, afetando a segurança, a estabilidade emocional do meu filho. E onde ele encontrava isso era justamente na amamentação, e por mais que eu tivesse chegado no meu limite em relação à livre demanda, eu precisei fazer esse exercício de acolher esse estado mais uma vez, mais um pouco. Então o que eu fui fazendo foi sentir, né, os dias que eu consegui um pouco mais trabalhar alguns momentos, né, de não mamada, eu fiz, mas eu não era mais, eu não seguia mais aquela lógica que eu tinha seguido antes, até ali. E aí foi nesse momento que a gente encontrou, então, a oportunidade de fazer a vivência com os cavalos aqui em Florianópolis e que eu senti que ia ser que poderia ser uma experiência que nos ajudasse a trazer uma possibilidade de expansão, de acolhimento para essa mudança, né? Onde Matias pudesse
se sentir mais conectado a essa nova realidade e também um apoio para o nosso processo em relação à amamentação. Então, talvez, se eu não tivesse dado esse passo para trás, se eu não tivesse me sentido frustrada, na verdade, talvez eu não teria visto essa possibilidade, que foi maravilhosa e que nos apoiou muito, 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 muito no nosso processo aqui, né? Tanto com a mudança de cidade, quanto o processo de mudanças na amamentação. Então, foi incrível, porque se eu tivesse não entrado em contato com a minha frustração, talvez eu não tivesse enxergado essa possibilidade de apoio. Então, quando a gente fica frustrado porque os nossos filhos mudaram o comportamento, isso não é ruim. A gente não precisa abandonar a nossa frustração. A gente não precisa abandonar a nossa chateação. A gente não precisa assumir um lugar assim, ai que maravilha, meu filho mudou o comportamento, tá ótimo, tudo ótimo, isso é natural. A Mari falou que isso é natural na live, que isso vai acontecer mesmo, que as crianças também são cíclicas e tá bom, então tá, eu vou aceitar. Não é sobre isso. É claro que a gente vai às vezes sentir raiva, é claro que às vezes a gente vai se sentir muito frustrada. É claro que às vezes a gente vai se sentir abandonada nas nossas necessidades, né? Sei lá, poxa vida, agora que eu consegui dormir um pouco mais, né? Aí pronto, alguma coisa aconteceu que bagunçou o sono dessa criança. Agora que eu consegui estabelecer uma ida na academia, né? Que eu consegui fazer uma atividade física. E aí agora a criança tá sentindo minha falta e eu tô vendo a mudança de comportamento nela. Então, assim, é claro que a gente vai acessar sentimentos difíceis dentro da gente. E, de novo, isso não significa que a gente vai se anular e que a gente vai ultrapassar os nossos limites. Porque cada um sabe dos seus limites, cada um sabe daquilo que dá conta, daquilo que não dá conta. E tá tudo bem. Mas ao entender o que está provocando aquela mudança no comportamento da criança, a gente tem até mais ferramentas para colocar o nosso limite, se for o caso. Né? A gente vai ter até mais suporte dentro da gente mesmo. Né? Se a gente não identifica o que está por trás daquela mudança, o que acontece? A gente vai querer só mudar a criança. E aí a gente continua nesse estado de frustração, de chateação, de aborrecimento, né? Porque no fundo as coisas não vão mudar ali pela raiz, né? Então eu queria que vocês compartilhassem comigo momentos que vocês sentem que as crianças mudaram, assim, de repente. Tem um momento que é óbvio, né? Que eu acho que todo mundo aqui passou e sentiu e muito provavelmente ainda sente, que foi a entrada, né, de todos nós no isolamento social, a chegada da pandemia, a saída das crianças da escola, né? Esse é um exemplo fortíssimo de causador de mudança no comportamento, né? Não tem uma criança que tenha passado imune a essa mudança tão drástica, né? Na vida social, na vida dos afetos, dos relacionamentos. Não tem, né? Fora toda a dinâmica da casa que mudou, toda a nossa rotina, todas as nossas organizações, né? Então, esse é um exemplo muito claro pra gente de que algumas vezes as coisas vão ficar muito óbvias. Ah, tá, a criança saiu da escola, parou a escola por causa da pandemia. Então tá, eu acho que esse comportamento aconteceu por causa disso, né? Só que nem sempre vai ser assim, né? Queria dar algumas dicas práticas aqui pra gente pensar como fazer esse ato de observação, como fazer esse ato de investigação, então, quando a criança muda o comportamento. Sabe quando você perde um objeto? Sabe quando você não sabe onde você deixou alguma coisa? O que você faz para tentar encontrar?
um dos exercícios que eu faço quando eu perco um objeto é tentar passar pela minha memória o que eu fiz, onde que eu fui. Não é assim? Vocês também fazem isso? De rever os passos, não é? Eu fiz isso primeiro, depois eu fiz aquilo, aí depois eu fui em tal lugar, aí eu tava com tal bolsa, eu andei no carro. A gente vai revisitando os momentos mentalmente, não é? Então, uma das formas da gente tentar identificar o que está por trás do comportamento da criança é fazer esse mesmo exercício, né? Olhar um pouco para trás, talvez alguns dias para trás, o que aconteceu, né? Quais foram os fatos que aconteceram? Se a criança está indo na escola, né? Algumas escolas já voltaram, mas teve alguma briga lá? Algum professor falou alguma coisa, né? Se é uma criança mais velha, ela teve alguma atividade na escola que ela possa ter se sentido mais frustrada, que ela possa não ter se sentido vista. Teve uma viagem de alguém próximo, né? O pai viajou e não falou nada com a criança. Alguém ficou doente, tá no hospital e ninguém falou nada com a criança. Aproveitando, vou fazer um parênteses aqui. Essas coisas que acontecem na nossa vida, que são um pouco mais dolorosas, né? Situações de hospitalização, de doença, de morte, mudanças no trabalho, questões no relacionamento do casal, que a gente não diz para a criança. Não pensem que porque a gente não diz, as crianças não sabem, porque elas sabem e elas sentem. E quanto mais silenciado for, mais difícil para a criança vai ser, porque a criança, ela vem para dar voz para as coisas. Então não escondam, jamais escondam as coisas da criança. É claro que tem coisas que a gente vai contar com muito cuidado, que a gente vai contar as coisas, né, difíceis que a gente possa estar vivendo, de acordo com a maturidade da criança, de acordo com a idade da criança, né? Então você vai ter um cuidado, claro, né? Para falar de uma morte, para falar de uma hospitalização, para falar de um rompimento na relação dos pais. É claro que a gente vai ter cuidado para falar disso, mas falem, não escondam, né? Não deixem de dizer, incluam a criança. A criança, ela tem necessidade de se sentir incluída, assim como eu e você, né? Então, é muito importante isso. Olha aqui. Ana, tudo bem? Bom, Ana, você começou a introduzir o assunto aí, vamos ver se você... Eu já sei o resto da história. Vamos ver se você topa compartilhar aí, por escrito. Que a Ana falou assim, lembra quando eu te falei que o Antônio estava mentindo? Eu já até contei uma vez, acho que foi num atendimento, sobre essa história, né? Que a Ana tá começando a compartilhar ali, porque eu acho ela bem significativa. Vamos ver se ela se sente à vontade para escrever, senão também não tem problema nenhum. Eu vi que a Rafa colocou aqui também, né? Algo parecido, que ela falou assim, olha, percebi isso quando eu engravidei. Demorei uns 2 meses para contar. Vi que ele via que tinha algo escondido. Decidi contar antes dos 3 meses. Imediatamente depois que contamos, ele mudou. Olha que incrível. E se você for pensar, a gente, né, poderia achar assim, 2 meses de gravidez, não tem nem barriga, assim, eu tô, né, tem gente que às vezes tem essa preocupação de esperar esse momento mais delicado do início da gravidez para ver como é que vai ser e tal. Só que, queridos e queridas, as crianças, elas sabem quando tem um outro ser chegando aí, né? Então, assim, elas percebem, é isso que a Rafa falou, né? Eles percebem que a gente tá escondendo, né? Que a gente não tá verbalizando, que a gente não tá dizendo. Sexta-feira passada, a gente estava no Maternas, que é comigo, com a Lua e com a Dani Silvares, e contei um caso lá para as meninas, que eu vi uma outra educadora parental compartilhando,
de uma criança que chegou no consultório dela e que a tia falou: olha, ela tá mentindo muito, a gente não sabe o que fazer com esse comportamento, tá muito desafiador lidar com essas mentiras. E aí a educadora, que também é psicóloga, né, que além de educadora é psicóloga, foi conversando com essa tia, tentando entender o que tinha acontecido aí nos últimos tempos. Até que a tia falou: a mãe dessa criança morreu há 1 ano atrás. E aí a psicóloga, né, perguntou pra ela: aconteceu isso e tal, nossa. E como que vocês contaram sobre a morte da mãe? E aí a tia falou: a gente não contou. A gente não falou com ela que a mãe morreu. E aí a psicóloga, né, falou com ela: gente, mas então a gente já sabe por que ela tá mentindo, né? Vocês percebem que ela tá fazendo exatamente o que vocês estão fazendo com ela, né? Como é que você esconde a morte de uma mãe durante 1 ano? Né? Como é que vocês mentem sobre algo tão importante para essa criança, né? Então, é isso, assim, né? As crianças, elas trazem, basta a gente às vezes se olhar, se responsabilizar pelos movimentos que a gente faz também, né? Tô vendo que a Juliana compartilhou aqui também, olha: fui viajar sozinha com meu filho antes da pandemia, e ele na época já dormia sozinho no quarto dele, mas coloquei ele para dormir sozinho num quarto diferente, achando que ia ser igual. Nunca mais dormiu sozinho. É isso, né? Às vezes a gente, por mais cuidadoso que a gente esteja sendo, né? E eu sei aqui, por exemplo, que Rafa super acompanha meu trabalho, tenho certeza que ela não deixou de contar da gravidez por falta de cuidado, né? Muito antes, pelo contrário, às vezes pode ter sido justamente com a intenção de cuidar, né? A Ana também, que tá aqui, já foi minha aluna também, é educadora parental, também conheço profundamente a capacidade dela de respeitar e de cuidar, mas às vezes quando a gente está dentro das situações, a gente não percebe, né? A gente vai tentando cuidar e proteger a criança de determinadas situações que às vezes a gente não consegue ter esse controle, né? A Ana tá para compartilhar ali, ela falou: eu decidi me separar enquanto a gente não tinha decidido onde cada um iria morar, esperávamos para contar. E o Antônio começou a inventar várias histórias. Percebemos que era uma mentirinha atrás da outra. Depois de uma longa conversa com a Mari, resolvemos compartilhar com eles e nunca mais ele mentiu sobre nada. Foi incrível. Obrigada, Ana. Obrigada, Rafa, por terem compartilhado. Obrigada, Ju, também, que compartilhou. Eu acho que são ótimos exemplos pra gente ver das nossas intenções, nossa intenção de respeito, nossa intenção de cuidado, e que mesmo assim isso não nos previne de lidar com essas mudanças repentinas. Às vezes vai passar batido, às vezes a gente vai errar o timing, achar que eu vou esperar mais um pouquinho para contar, né? Tá tudo bem a gente errar sobre isso, né? Tá tudo bem a gente não saber. Contei também o meu exemplo, né? Eu lembro quando a gente fez essa mudança também pra cá, todas as vezes que alguém falava com o Matias assim: vocês vão pra longe, né? Eu começava a falar com ele assim: não, mas... ou responder na frente dele: não, mas não é tão longe assim, a gente vai... a gente pode falar por vídeo. E aí depois, numa sessão de terapia, depois que a gente já estava aqui em Florianópolis, eu me dei conta de que eu estava mentindo para ele sobre a realidade, sobre sim, a gente está longe mesmo. Não dá para ir lá, pegar o carro e ir lá a hora que a gente quer, como era antes. A gente não chega em 15, 20 minutos na casa da vovó. E eu, com a melhor das intenções, com a melhor das preocupações de cuidar do emocional dele nesse momento de mudança e mostrar para ele que a gente não ia ficar tão longe assim das pessoas, né? Principalmente dos avós, que a gente teria outros recursos, como eles virem para cá, a gente ir para lá de vez em quando, chamada de vídeo. Eu achei que isso estava
protegendo ele de acessar, né, de alguma maneira, essa lógica do está longe demais. Quando eu dei por mim na terapia de que eu estava disfarçando uma realidade, que eu não estava assumindo para ele que era longe mesmo, eu consegui verbalizar isso, né? Eu consegui esclarecer isso para ele e o comportamento dele também mudou, né? Também ficou diferente. Então, a gente precisa fazer esse exercício de novo de investigação, né? De repensar, de reelaborar, fazer o exercício, guardem isso com vocês. Então, como é que eu descubro a necessidade por trás de um comportamento? Como é que eu descubro o que pode ter causado uma mudança repentina no comportamento da criança? Faz o que você faz quando você perde um objeto. Revisita as situações, né? Olha para as situações de novo, de alguns dias, de alguns meses. Olha para as pessoas mais próximas da criança, para os ambientes que ela frequenta. Quais foram as mudanças que aconteceram? O que pode ter, de alguma maneira, trazido aquela mudança, né? Faz isso porque tem certeza que isso vai te ajudar a lidar melhor com essa mudança repentina do comportamento da criança. De novo, isso não impede da gente sentir raiva, da gente sentir frustração, da gente ficar preocupado, da gente querer ajudar a criança. Não, nós vamos ajudar, nós vamos querer fazer algo pelo comportamento da criança também. Mas primeiro a gente precisa entender, né? Então, é isso, assim, né? Esse processo aí com as mudanças, né? Podem fazer muita diferença. Tô vendo que a Jaque compartilhou algo aqui que talvez seja importante eu falar antes da gente encerrar a live. Eu sei que várias pessoas mandaram perguntas aí, mas algumas são de temas um pouco distantes do nosso tema de hoje, né? E aí a gente pode explorar aqui em outros momentos também, tá bom? A Jaque fala, porque a gente estava falando, né, até dessa coisa da mentira e tal, então achei bem interessante a gente responder aqui a Jaque, algo que é muito comum da gente achar. Ela falou: minha filha mentiu para nós ontem, tem 6 anos e fui criada com castigos. Hoje é dia de descer para piscina, estou morrendo de dó, mas tenho receio de deixar ela sentir que erro não traz consequências. Então, já aqui outras pessoas que tenham ainda esse receio. Nós fomos criados numa lógica de que se você erra, você tem que sofrer uma consequência para aprender a não fazer aquilo de novo. Só que deixar de ir na piscina, pensa aí com você, né, sem olhar para a mentira da sua filha, para o quanto isso te afetou, para o quanto isso mexeu com você, para o quanto isso te desconcertou. Pensa se deixar de ir para a piscina ensina algo sobre não mentir. Se isso tem alguma relação. A gente vai ver que isso não tem nenhuma relação. Que isso seria só um artifício da nossa parte, seria uma consequência que nós adultos inventamos, que nós adultos criamos para fazer a criança se sentir mal por aquele erro e com isso não errar mais. Só que como não tem nenhuma relação, não traz nenhum aprendizado, né? Qual que é, quando alguém mente, né? Se você, primeiro a gente tem que, vou fazer um parênteses aqui. Primeiro, a gente pode até fazer uma live só sobre isso, algum dia, sobre mentira das crianças. Porque assim, gente, a criança, quando a gente fala assim, a criança mentiu, a gente precisa olhar um pouco mais e entender assim, que mentira foi essa? Porque existe uma tendência, principalmente se a gente pratica castigos, da criança mentir por medo do castigo, por medo da punição, medo do que você vai fazer com ela, medo dela perder alguma coisa. Então, é muito comum que às vezes as crianças elas tendem a mentir para evitar alguma humilhação, alguma coisa que a gente já fez com ela outras vezes. Quando eu tô falando isso, não tem nenhum julgamento com a nossa prática de castigos até aqui, porque todos nós, né, vivemos isso, todos nós estamos repensando a nossa forma de educar, então
É natural que a gente já tenha feito isso em outros momentos até chegar aqui, né? Ou a criança mente porque ela não sabe dizer sobre aquela situação exatamente como ela foi, né? Não é com a intenção de mentir. A gente tem tanto medo da mentira, né? Das crianças. A gente tem tanta insegurança sobre isso. A gente fica com medo da criança ser uma mentirosa pro resto da vida. Sendo que se a gente for olhar para nossa infância, muito provavelmente a gente também já tenha mentido algumas vezes. Mas tenta lembrar sobre as vezes que você mentiu para os seus pais. Por que que você mentiu? O que que você sentia quando você mentiu? Né? Eu acho que se eu pensar algumas vezes que eu menti na minha infância, todas foram por medo de sofrer alguma punição. Né? E aí não é nem só sobre esconder, sabe, Gláucia? É sobre medo de ser punido, medo do que vai acontecer mesmo, né? Então, pra gente ensinar a criança a não mentir, não existe outro caminho a não ser a gente sempre falar a verdade, a gente deixar a criança saber que ela sempre pode falar a verdade, que ela não vai ser punida, que ela não vai ser humilhada, que ela não vai sentir vergonha, né? Que ela vai ser acolhida, que ela vai ser ouvida, que a gente vai estar junto com ela para lidar com as situações, por pior que a situação seja. Então, esse é o melhor jeito da gente ensinar uma criança a não mentir. É a gente se colocando disponível para acolher o que vier dos erros dela. Porque se a gente não estiver nesse lugar de acolher os erros da criança, ela vai continuar mentindo. Então você pode colocar um castigo hoje, e amanhã ela vai continuar mentindo, porque ela não entendeu sobre isso. Ela continua achando que se ela cometer um erro, se ela fizer alguma coisa ruim, que é alguma coisa que você não gostaria, alguma coisa que você acha que não é certo, que não vale a pena te contar, porque você não vai ouvir, porque você vai tirar alguma coisa dela, porque você vai bater nela, vai gritar, vai colocar de castigo. Então, só existe uma maneira da gente lidar com isso, né? Nesse sentido. E aí talvez a gente se pergunte, mas Mari, será que isso não vai fazer a criança achar que então ela pode sempre mentir, que aí ela vai ser acolhida? Não, muito pelo contrário. Pra que ela vai mentir se ela sabe que ela pode contar? O pensamento é inverso, né? Se eu sei que eu posso contar, se eu sei que eu não vou ser prejudicado se eu for contar, se eu sei que eu tenho um adulto que vai me ajudar a lidar com isso, por pior que essa situação seja, né? Eu vou contar, eu vou me sentir seguro para contar a verdade. E o adulto vai me ajudar a lidar com aquilo, né? Então, bem en passant aqui um pouquinho sobre esse assunto, só para ajudar aí essa pergunta, né? Para seguir ampliando aqui o nosso pensamento sobre educar com respeito. Mas a gente pode falar só sobre essa coisa das mentiras no próximo dia. Queria dizer que eu vi algumas perguntas sobre brigas entre irmãos e reação das crianças com bebês pequenos. E a live da semana passada, a live de quarta-feira da semana passada, que tá no meu IGTV, tá no feed, foi sobre isso. Então quem perguntou, dá uma olhadinha lá, assiste a live, que tenho certeza que vai ajudar vocês, tá? Eu queria deixar aqui uma notícia, compartilhar com vocês uma novidade, né, que tá sendo bem legal, assim, compartilhei ontem no Stories, é que eu abri a minha agenda para os meus atendimentos individuais ou de casal. Então, se você sente vontade de ter esse acompanhamento mais perto, se está acontecendo algum desafio em algum momento na sua vida com as suas crianças, que você precisa de uma escuta mais especializada, mais focada em você, na sua situação, ou, né, na forma de educar dos pais, né, tentar encontrar um consenso aí, né, na educação dos dois. Eu estou disponível para te apoiar, eu estou disponível para te acompanhar nesse processo. Se você tem interesse em ser atendido por mim individualmente ou em casal, me deixe uma mensagem no direct que eu vou te mandar as informações sobre horários e valores.
e vou estar muito feliz de te dar meu suporte, o meu acompanhamento nesse momento, viu? Com toda a minha experiência aí como terapeuta ocupacional, como educadora parental, como doutoranda em saúde da criança, com todas as abordagens que eu estudo, que eu pratico, que eu coloco nos meus cursos aí que estão alinhadas com esse olhar de respeito, né, de conexão com a criança. Então, espero vocês, quem quiser, né, quem tiver interesse em fazer o atendimento exclusivo, atendimento individual ou em casal, manda um direct que eu te respondo com as informações, tá bom? É isso, pessoal. Até quarta-feira, 9h15, estaremos juntos aqui no Instagram, aqui no YouTube também, ao vivo. A live fica salva no IGTV, então vocês podem assistir, compartilhar com outras pessoas, marcar outras pessoas para elas assistirem. Toda segunda e quarta, 9h15, estamos juntos aqui para um bate-papo, para uma conversa sobre algum tema que vocês mandam, que vocês pedem, que vocês perguntam e que vocês trazem aqui, né? Sempre um dia antes eu abro a caixinha de perguntas, então vão lá, deixem a sua dúvida, que pode me ajudar também a guiar aqui a nossa live, tá bom? Nosso bate-papo hoje foi maravilhoso, espero que vocês tenham gostado. Quem quiser e puder, me deixa aí um recadinho de como vocês sentiram essa live de hoje, o que vocês estão levando da nossa conversa de hoje, o que ficou no seu coração sobre o nosso bate-papo de hoje. Compartilhem aí comigo antes da gente se despedir, o que ficou mais marcante para você do que a gente conversou hoje aqui. Quem puder, escreve aí. Para mim, ficou mais marcante o quanto eu preciso me lembrar mesmo assim, diariamente, dessa ciclicidade, né? Tanto minha como mãe, assim, quanto mulher, né? Do quanto é natural que eu esteja, às vezes, um dia diferente do outro. E que tá tudo bem e meu filho também estar assim, né? E que é um exercício, sim, perder o controle sobre essas questões, né? Mas que é um grande aprendizado. Então isso eu também, né, guardo aqui comigo para as próximas oportunidades. A Ângela falou sobre a questão do castigo, que eu expliquei, ficou no seu coração. Que bom, senti que não daria para deixar de explicar, acho que é muito, muito importante mesmo, né? E é isso, pessoal. Então, espero que vocês tenham guardado alguma coisa de boa dessa live aí no coração de vocês. Compartilhem com outras pessoas. Na quarta, nós nos vemos, estaremos juntos aqui às 9h15 da manhã, novamente, tá bom? Um beijo enorme. Lembrando que quem quiser fazer atendimento individual ou de casal, manda um direct, manda uma mensagem no privado que eu te passo as informações. Até já!